Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, está acabando, mais uma semana terminando e esse é o Today. O Today é o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, e são 7 horas em Brasília e já tem gente acordado e está entrando aqui comigo. Vamos ver quem está entrando por aqui. Marianilda dos Santos, a Dulcineia Borges, Erivana, acho que é isso, Erivana, Dan Soila, olha só, quem mais aqui? A Jujuli, também conosco, o Gilmar Lira está aqui, seja bem-vindo, meu amigo. A Fátima também, a Reginalda, vamos ver quem mais aqui, ó. Vaniro, ou é Vanir Oliveira, o Jay, bom dia Jay, a B. Helena conosco, a Viviane também, a Simone Reis também está conosco, a Dulcineia Tobias, Geusa Pacheco, legal. Quem mais aqui conosco? A Renata Magione, legal, seja bem-vinda. Vamos ver quem mais, a Marli também, a Alice, legal pessoal. O Eric Rodrigues conosco também, Ardeliaires, a Gilca, bacana, muito bom. A Sol, amiga nossa lá dos Estados Unidos, disse que lá está acordada desde as 4h30, já fazendo comida, preparando a comida para o sábado. E é assim mesmo, organização é tudo na vida. Bom, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer falar com todos vocês. A Alice, um dia ela diz assim, Cecília, né? Cecília Lacerda da Conceição de Araguaia, Pará. Legal. Bom, pessoal, ontem nós tivemos Saúde em Pauta diferente. Não fiz perguntas e respostas, né? Não fiz, porque nós tivemos ontem uma conversa pela manhã sobre osteoporose. Então, no Today de ontem, nós falamos a respeito de osteoporose. E aí veio bastante dúvida das pessoas a respeito da questão da vitamina D. E além das dúvidas, né, sobre a vitamina D, logo na sequência, após terminar o Today, eu fui dar uma rodada de leitura de notícias aí nos sites que eu acabo lendo, BBC, o Globo, o Jornal e tal. E aí eu fui e verifiquei, né, em uma das matérias ali que tinha saído uma pesquisa, né, publicado pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, falando a respeito da vitamina D e como que níveis baixos de vitamina D fazem com que a pessoa esteja mais susceptível, né, a desenvolver o coronavírus. E na pesquisa eles mostram que níveis normais de vitamina D pode até evitar a contaminação. Então achei aquilo fantástico. Muito importante. E desde o início dessa pandemia, a gente tem destacado esse aspecto da vitamina D, que ela é muito importante, né, para aumentar a nossa imunidade. Mas a pesquisa ontem não falou só a respeito do aumento da imunidade. A pesquisa destacou que você tem 2 vezes mais risco de desenvolver o coronavírus se você estiver com o seu nível de vitamina D baixo. Então aí nós resolvemos trabalhar ontem à noite, né, no Saúde em Pauta, esse tema, vitamina D. E eu apresentei ali vários fatores importantes. Se você ainda não assistiu, já está no YouTube desde ontem, né? Compartilhe com pessoas que você também acredita que podem ser beneficiados por esse tema. Mas é muito interessante porque a gente percebe que tem sido corroborado essa ideia de que o estilo de vida tem um papel muito importante na nossa imunidade, na prevenção dessa doença, na chance de vencer a doença caso venhamos contraí-la. Então, assim, temos que nos conscientizar, não é verdade?
o vírus ainda está aí, o grau de mortalidade ainda é elevado, as vacinas estão em fase de teste, ou seja, eu não posso ficar esperando uma vacina, esperando, né, acontecer alguma coisa. Eu tenho que tomar minhas atitudes, né? E nesse caso, então, o que precisamos é mudar o estilo de vida. Não tem como, precisamos mudar o estilo de vida. E aí, nós ontem conversamos sobre esse assunto muito importante, muito importante. A Simone está perguntando assim, ó, qual que é o peso ideal para mim? Tenho 1,67, claro, fazendo muita musculação e alimentação saudável. Ainda não fiz o divórcio do peixe. Bom, Simone, essa questão do peso ideal é uma pergunta muito interessante sua. Por 3 anos, eu dei aula numa pós-graduação, né, de psiquiatria. Eu dava aula para médicos sobre a parte de transtornos alimentares. Transtornos alimentares. Então, eu dava ali a disciplina onde eu enfocava doenças como anorexia, bulimia, né, falávamos de vigorexia e falávamos também de obesidade, que são transtornos alimentares. E quando a gente chegava nessa parte da discussão do peso ideal para falar sobre obesidade, eu sempre gostava de destacar a questão de como que era frágil o conceito do IMC. Então a gente poderia usar o conceito do IMC para dizer para você qual seria o seu peso ideal. Se você tivesse entre 18,5 até 24,9 de valor de IMC, tudo isso seria considerado normal. Para mim, por exemplo, pela minha altura, seria normal eu ter um peso ali, eu acho que de 60 e poucos quilos até 90 quilos. Então imagina, uma margem aí de 25 quilos mais ou menos. É muita coisa. Então essa pergunta do peso ideal, ela nos deveria trazer esse tipo de reflexão. Que mais importante do que nós estarmos focados no peso ideal é nós estarmos preocupados com a composição corporal nossa. Então tem pessoas, por exemplo, que na faixa etária do IMC estão dando peso normal. Só que quando você vai avaliar a composição, aí a coisa complica. Porque você percebe que a pessoa tem um percentual de gordura elevado e um percentual de massa magra muito baixo, muito baixo. Então é muito importante esse grau de consciência. Não vamos ficar nos preocupando muito, Simone, com o peso. Vamos tentar buscar aumentar a massa magra, né? Porque isso sim vai garantir qualidade de vida para nós. Né? Um peso onde você tenha bastante massa magra e pouco percentual de gordura. Como você já é magra, Simone, o nosso foco não é queima de gordura, nosso foco é ganho de massa magra. Quanto mais músculo você ganhar, mais saudável você vai estar. Né? Então não se preocupe muito com o peso da balança, não. Se preocupe mais com essa questão da composição. E eu discutia muito isso daí com os médicos, né, lá nessa pós-graduação de psiquiatria. A gente falava bastante a respeito dessa questão de que hoje a gente fica utilizando, né, uma medida para poder determinar o que seria um peso ideal. Então a gente precisava trabalhar com a questão da composição corporal. E veja que a gente tem padrões muito distorcidos também com relação ao peso que foram construídos ao longo da história. Os nossos avós, por exemplo, para eles, quanto mais gordinho, mais saudável. No entanto, que se tivesse um netinho que estava magrinho, vinha a cobrança em cima dos pais, né? Ah, essa criança está muito magra, essa criança está doente, essa criança não sei o quê. Por quê? O padrão de comparação deles era a questão, né, da época do feudalismo, onde eles consideravam na época do feudalismo que um feudo estava indo muito bem, que estava dando lucratividade, que estava tendo crescimento, quando o senhor feudal estava obeso. Por quê? Porque ele demonstrava no seu corpo, né, que tinha fartura. Então ficou um conceito de que estar acima do peso era uma coisa boa, né? Estar gordinho era uma coisa boa. E os nossos avós então cresceram ouvindo esse conceito e foram reproduzindo isso adiante. No entanto, que ainda continua esse tipo de pensamento. Temos esse pensamento da época do feudalismo, mas temos um outro pensamento também. O outro pensamento é essa indústria da moda, onde a magreza ela é exaltada. Então veja, em uma determinada época da história, o que era exaltado era a obesidade. Em outra época da história, o que é exaltado é a questão da magreza. E aí o padrão de beleza hoje é comparado a partir, né, do corpo
das modelos. E aí nós estamos falando de um corpo muitas vezes esquálito, né? Muito magra, aonde nós temos muitas vezes carências nutricionais para conseguir alcançar aquele tipo de peso. Então é muito complicado. Me lembro uma época que eu recebi uma modelo no consultório para que eu pudesse ajudá-la a se adequar dentro de algumas medidas exigidas para ela conseguir uma campanha internacional. E eu fiquei olhando para aquelas medidas e falei assim: meu Deus, se eu conseguir, né, colocar você nessas medidas, é perigoso que eu coloque você também dentro do caixão, né, de exigências, de medidas que são absurdas. Então, a vida, né, das mulheres que são modelos é muito complicada para conseguir manter aquela silhueta fina, né? Então, é muito complicado essas questões. E esses padrões de beleza, esses padrões que foram construídos ao longo da história, eles geram muita distorção. Então, a gente não tem que adotar nem o padrão do feudalismo, nem o padrão da moda hoje. O que a gente deveria se preocupar é ter saúde, né, estar feliz com o corpo que temos, pensando que o melhor é sempre ter um percentual de músculo maior e um percentual de gordura menor. Quanto menor o percentual de gordura nosso, até claro, um limite aceitável, ótimo, né? E quanto mais músculo a gente tiver, melhor vai ser, né, a questão da qualidade de vida nossa. O músculo é tecido nobre, tecido difícil de ser construído. Então, Simone, vamos nos preocupar em construir músculo sem se preocupar com o peso da balança. Vamos ver quem mais que nós temos por aqui. Olha só, a Emília está por aqui também, né? Já estamos aqui com a Rosângela também, a Veridiana, a Silvia Lucimar, muito legal. Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje vamos aqui escolher alguém para a gente conversar. O pessoal disse que foi muito show, Saúde em Pauta ontem, legal, né? Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos lá, hein? Se alguém quiser participar, esse é o momento, hein? Escreve aí para eu poder te convidar. Olha só, a Emília está dizendo que o pai dela tem 89 anos e aí ele está tossindo e espirrando muito e diz que isso é um tipo de refluxo. Pois é, Emília, às vezes pode ser, porque conforme nossa idade vai avançando, nós vamos tendo uma dificuldade de manutenção do tônus, né, da musculatura, que impede o refluxo. Nós temos uma válvula na entrada do nosso estômago. Essa válvula é chamada de cárdia ou esfíncter esofágico inferior, né? E aí, nesse caso, o avanço da idade faz com que muitas vezes a gente tenha uma frouxidão dessa válvula, favorecendo então o aparecimento do refluxo. Como a gente fala do refluxo, a volta do conteúdo gástrico para a região do esôfago, aí nós temos que entender o seguinte, né? Nós temos uma possibilidade, muitas vezes, desse ácido chegar até a região da faringe, laringe, e aí fazemos a aspiração do ácido e ele começa a ir para a região de brônquios, gera todo um processo alérgico, né, todo um processo inflamatório e aí gera muitas vezes essa questão da tosse constante, né? E aí nós temos que fazer a correção do refluxo. Então é necessário ele fazer uma endoscopia, verificar se realmente tem o refluxo ou não, e se tem, descobrir, né, se essa tem sido a causa aí dessas tosses e espirros. Mas também devemos lembrar, Emília, é o seguinte: se ele mora em Brasília, nós estamos no período agora mais crítico, né, dessa fase que não chove em Brasília. O clima está muito seco, e isso daí gera processos alérgicos. Eu, por exemplo, que tenho, né, rinite, bronquite, asma, sinusite, todas essas porcariadas, tenho tido mais coceira no olho nesse período agora, mas não é por causa do estilo de vida que eu piorei, por causa do que eu estou comendo, né, mas por causa do clima que está muito seco, né? E a gente não vê a hora de chover. Precisamos de uma chuvinha aqui em Brasília, porque a coisa está feia, a goela está ficando seca e tem que beber água o tempo todo. Esse é o nível. Então tem que verificar, Emília, se não pode ser também alguma coisa correlacionada com essa questão
né, do clima está muito seco. Olha, chegou uma pergunta aqui interessante, né? A pessoa pergunta aqui, ó, a Ardeliaires pergunta assim, ó, sobre autoemoterapia, né, para aumentar a imunidade, né? Bom, eu não concordo com autoemoterapia, não vejo lógica em aumentar a nossa imunidade dessa forma. O que é a autoemoterapia? Você retirar o seu sangue, né, ali por uma seringa, né, inserida na veia, né, você vai colocar a agulhinha na veia, vai tirar um pouquinho do seu sangue e vai aplicar no músculo depois. E eles dizem que isso estimula o aumento da sua imunidade. Bom, eu não vejo muita lógica nesse propósito. Outro motivo também é baseado em medicina chinesa, e a medicina chinesa é uma medicina que vai totalmente contrária à minha filosofia de vida também, porque a medicina chinesa é contra o cristianismo e eu sou cristão, então também é outra coisa que acaba interferindo em questões filosóficas na minha, mas tem uma questão que eu não vejo justificativa. Olha só, se eu colocar, por exemplo, o meu sangue aplicando no meu músculo, ele não é mais meu. Depois que o sangue saiu, ele já não é mais meu, né? Ele já é um corpo estranho. Esse corpo estranho, que é o meu sangue, que foi aplicado na musculatura, vai gerar então o quê? Um processo de recrutar leucócitos, linfócitos, macrófagos, neutrófilos para essa região, porque vai ter que começar a gerar um processo inflamatório na região. Então, ao invés de aumentar a imunidade, eu vejo que a gente tira o foco do nosso sistema imunológico, que deveria estar lá, né, como sentinela, na torrezinha, né, observando ali a entrada de algum invasor para poder combater realmente coisas, né, que estão invadindo o nosso organismo, do que ter que ficar se descambando para poder fazer processo inflamatório para combater o sangue que você retirou e aplicou na musculatura. Então eu não vejo muita lógica nesse processo. Além do que, a gente sabe que para a construção da nossa imunidade, que a gente precisa de um estilo de vida correto, onde a gente oferece as ferramentas que o corpo precisa para construir imunidade. Veja, eu não faço autoemoterapia e já fazem 15 anos, né, mais ou menos uns 15 anos, 16, que eu não tenho uma gripe sequer. Então, não fiz autoemoterapia. Como que eu construí uma imunidade forte, né? Bom, construí uma imunidade através de entregar para o organismo ferramentas que ele pudesse utilizar para o meu benefício próprio. Quais, por exemplo? Bom, horário de sono foi uma coisa que mudou muito para mim. É claro que um dia ou outro a gente acaba dormindo tarde, mas eu dormia muito tarde também. Regularizei a prática de atividade física, a melhora no padrão de alimentação, né? A suplementação, né, de algumas vitaminas ou minerais, por exemplo. Eu uso vitamina C, uso B12, né, eu uso vitamina D, isso de forma constante praticamente, né? Então, isso também ajuda na construção da imunidade, né? Então, assim, você vai tendo muitos aspectos que você vai fazendo correção e isso sim gera a possibilidade de você conseguir construir uma imunidade forte, né? Então, é muito importante isso, né? Isso que ajuda a gente a construir. Então, eu não sou a favor desse negócio de autoemoterapia, não. Isso daí não é uma prática que eu veja lógica no processo, não. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Estou respondendo perguntas, até agora ninguém pediu, então só estou respondendo pergunta aqui, ó. Bom dia, tenho visto muitos vídeos falando sobre essa vacina, sobre problemas que ela poderá causar nas pessoas. Isso procede ou é apenas especulação? Então, assim, ó, Maria, tem muita especulação. É que tem um povo aí que é meio fanático, né? Um povo meio lunático, um povo meio marciano, sei lá, que tudo para eles é a teoria da conspiração. Né? Tudo é teoria da conspiração. Não porque essa vacina é para eliminar uma parte da população e tal. Bom, se fosse para eliminar uma parte da população, não precisava de vacina, deixava o coronavírus rolar em um tempão e já ia eliminando boa parte da população. Concordam comigo? Pois é. E ia morrer mais aonde ainda? Ia morrer mais as pessoas nos países pobres, e aí essas pessoas que têm as teorias da conspiração iam manter aí um nível de pessoas, né, que de países evoluídos, né, e os países de terceiro mundo iam ter um grau de mortalidade enorme. Deixaria rolar, ué. Então, assim, eu não vejo muito essa questão de teoria da conspiração e tal. Se a gente for ficar pensando nisso, a gente vai ficar meio neurótico, vai ficar meio doido.
E não vamos pensar dessa forma. Efeitos colaterais de vacina existem, claro que existem. E algumas pessoas, por exemplo, vão lá e tomam uma vacina e tem choque anafilático. Por quê? Porque descobriram depois que a vacina tinha como veículo o ovo e era alérgico ao ovo. Então, isso pode acontecer. Mas não vamos pensar dessa forma, não, porque senão a gente vai ficar doido, Maria, com essa questão. Então, assim, estão estudando as vacinas, estão buscando seguir os protocolos de segurança. Vocês viram que a vacina de Oxford ela foi suspensa, ficou quase uma semana sem testes, voltou quando eles descobriram que a reação que a pessoa teve não tinha relação com a vacina, né? Então, eles estão buscando seguir os protocolos. O pessoal está muito desconfiado com a vacina da Rússia. A vacina da Rússia parece que é um negócio meio obscuro, assim, que não tem muita informação, e aí eles estão muito preocupados com a vacina da Rússia. Eu também fico muito preocupado com a vacina da China, né? Por que a vacina da China, Ricardo? Ué, por quê? Você acha que a China morreu só aquela quantidade de pessoas que eles disseram? Um país com aquele número gigantesco de população, com uma disseminação rápida do vírus, será que eles tiveram um grau de mortalidade tão baixo quanto dizem? A China é um país comunista, não sai informação lá de dentro, não. A internet quem coordena lá é o governo, é eles que mandam em tudo. Então tem países que eu não vejo um grau de confiabilidade muito grande no que eles dizem, por causa de ter um sistema muito obscuro de gestão do país, né? Então tem coisas lá que não dá para confiar. Mas essas outras que vêm da Europa, Estados Unidos, né, eu vejo elas como sendo coisas mais confiáveis e com um processo de licitude maior, né? É mais lícito aquilo, é mais transparente aquilo que a gente vai ouvindo. Então eu espero que dê certo essa de Oxford, né? A gente aposta nessa, muito, né? E uma dos Estados Unidos aí que diz que estão testando também, que é muito boa, só que aí o Trump já disse que vai vacinar toda a população dele primeiro para depois vender para o resto do país, né? É os outros que se lascam enquanto ele cuida dos dele. É um pensamento, né, lógico dentro do capitalismo, por isso que eu não sei se capitalismo também é a melhor opção de governo. Vamos ver aqui, ó. Eu invisto em proteína magra e raramente como massa no meu dia a dia e frutas e legumes, né? Então, assim, ó, carboidrato é importante dentro da alimentação. Proteínas magras, né, elas vão te oferecer proteínas, né? Depois você precisa de gordura também e você também precisa de carboidrato. Então, eu vejo que hoje nós estamos passando por um momento onde o foco tem sido o seguinte, assim, ó, carboidrato é um vilão, negócio do mal, né, faz mal e mata, engorda e mata. Não é bem assim que funciona. Então nós precisamos de carboidrato. O nosso corpo não é flexo, o combustível básico do nosso organismo é o carboidrato. Os corpos cetônicos que são produzidos num processo de restrição de carboidrato podem ser utilizados como fonte de energia, mas não é a fonte prioritária, a fonte desejada do nosso organismo. Nunca foi, nunca vai ser. Então, assim, precisamos sim de carboidratos. Só precisamos melhorar a qualidade e diminuir a quantidade. Uma coisa é certa, comemos muito carboidrato. Isso é um fato. A população em si come muito carboidrato. Pior do que comer muito carboidrato é ainda comer muito carboidrato de péssima qualidade. Aí como é que eu avalio a qualidade do carboidrato? Bom, a qualidade do carboidrato ela é avaliada baseada na velocidade de absorção intestinal. Quanto menor a absorção intestinal desse carboidrato, melhor é o carboidrato para a saúde. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro motivo é o seguinte, essa absorção mais lenta é chamada de índice glicêmico baixo. Índice glicêmico, então, mede a velocidade de absorção do carboidrato. Quando a absorção é mais lenta, eu tenho uma vantagem muito grande. Ele vai me gerar uma saciedade prolongada. Uau, isso é legal, não vou precisar ficar comendo o tempo inteiro. Vou ter tempo de descanso para os órgãos. Então isso é muito legal, isso é muito bom, né? Ontem, por exemplo, eu passei somente com 2 refeições. E é aquilo que eu digo, tem dia que eu como 2, tem dia que eu como 3. A maioria dos dias são 2 refeições. E como que se consegue ficar tanto tempo, né, em jejum entre uma refeição e outra? Né? Justamente comendo alimentos que dão saciedade prolongada. Os carboidratos integrais de índice glicêmico baixo, as frutas maduras, porém não muito maduras, também tem um índice glicêmico menor, uma saciedade maior. Então, priorizar a qualidade do carboidrato é muito importante. Então, o índice glicêmico é fundamental nessa questão. Agora, avalie aqui comigo o seguinte.
Se eu estou dizendo que a absorção dele é mais lenta e o tempo de saciedade é maior, isso quer dizer que eu não vou gerar picos de glicose. Essa é a segunda grande vantagem de observar a qualidade do carboidrato que ingerimos. Se eu não gero um pico, ou seja, se eu não tenho uma subida rápida da glicose, eu vou estimular o pâncreas a produzir menos insulina. Opa, agora entrou em mais vantagens então, olha só. Um carboidrato de índice glicêmico baixo sobrecarrega pouco o pâncreas. Então isso quer dizer que eu não estou desgastando desnecessariamente meu órgão com um trabalho exagerado. Eu estou dando folga, férias, para o meu pâncreas, e isso é ótimo. Por quê? Porque eu não vou ter risco de me tornar um diabético dependente de insulina, com relação à falência do órgão. Então, uma forma de prevenir o aparecimento do diabetes por conta de desgaste do órgão. Agora, imagine uma pessoa que o pâncreas dela tem que trabalhar a cada 2-3 horas, porque toda hora está beliscando alguma coisa, está comendo alguma coisa e ainda comendo alguma coisa que é ruim, ou seja, de carboidrato de índice glicêmico alto, gerando picos, e aí o pâncreas vai lá e tem que produzir uma pancada de insulina. Estou desgastando o órgão. Envelhecimento precoce do órgão. Problemas futuros. Não tem como. Uma outra coisa que é interessante é que se eu, por exemplo, consigo manter um nível de saciedade maior, como menos vezes, e comendo menos vezes, eu vou produzir menos insulina. E a insulina é um hormônio anabólico. O que é um hormônio anabólico? O hormônio anabólico é um hormônio que está correlacionado à produção de alguma coisa. E a gente sabe que uma liberação muito grande de insulina, dependendo do tipo de carboidrato que você comeu e da quantidade de carboidrato, isso vai gerar uma produção de triglicerídeos, que vai aumentar o triglicerídeo na corrente sanguínea, vai aumentar o triglicerídeo dentro do fígado, podendo gerar esteatose hepática, e vai aumentar a quantidade de gordura que vai ser acumulada na região abdominal, tanto na forma de gordura visceral, em volta dos órgãos, como em gordura subcutânea, aumentando o risco para o diabetes tipo 2, aumentando o risco por uma hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, o carboidrato ele é muito importante, mas avaliar a qualidade e diminuir a quantidade é muito bom para nós. Então não sou defensor de dietas low carbs, de fazer consumo de proteínas magras e fugir do carboidrato. O carboidrato não é um vilão. O tipo de carboidrato que eu ingiro sim pode ser um vilão. Então é só priorizar a qualidade e ele vai suprir as nossas necessidades. O nosso cérebro, por exemplo, ele é um glutão de calorias. Ele precisa muito do carboidrato. A Emília está destacando aqui um livro do Augusto Cury chamado A Ditadura da Beleza. E é isso mesmo, nós estamos vivendo esse período complicado. A Cleia está pedindo para que eu faça uma live falando sobre a vacina do Covid. Eu vou ver o que tem de novidade da vacina e se tiver alguma coisa interessante, Cleia, quem sabe semana que vem, lá na quinta-feira talvez, no Saúde em Pauta, a gente fale sobre as novidades da vacina, o que nós temos entre as vacinas, quais são as novidades e o que a gente pode já fazer de inferência sobre essas vacinas. A Rosanete pergunta aqui a respeito de problema nas juntas dos dedos da mão. Tem que observar se não é artrose. Aí vai ter que fazer essa avaliação, ver se não é artrose. Porque isso é muito importante. Muito importante. Quando a gente começa a ter depósitos de cálcio na articulação, isso daí vai gerando essas dores muitas vezes nas juntas. Outro aspecto que acaba gerando também dores nas juntas é quando nós fazemos um consumo muito elevado de proteína e aí acabamos desenvolvendo problema com ácido úrico. E isso também gera muitas dores e inchaço nas articulações. Então aí tem que tentar descobrir. Eu verificaria como que está o nível de cálcio na corrente sanguínea, cálcio iônico. Também verificaria como é que está o meu nível de vitamina D e faria um exame de ácido úrico para tentar descobrir alguma coisa. A Zena Santana pergunta se pode comer alho cru todos os dias. Bom, se você não tiver uma irritação gástrica, sem problema nenhum, não faz mal nenhum. E está cheio de compostos bons. Eu gosto muito do alho cru. Como a gente faz bastante patê em casa, todo patê
nós fazemos com alho cru, né? E comemos bastante. Mas eu gosto também do alho assado. Muitas vezes minha esposa vai fazer uma caponata e esse é um dos pratos que ela vai ensinar no Gastronomia Vital 2.0. Quem não está inscrito, garante sua vaga. Começa agora dia 6 de outubro. Hein? Semana que vem vão estar instalando aqui a nossa nova cozinha, onde nós estamos fazendo uma cozinha estúdio para gravação, uma cozinha para a gente poder fazer o programa Gastronomia 2.0. Vou regravar também o 1.0 junto com a NET na cozinha. Tem bastante novidades aí, viu, pessoal? Vai ser bem legal, porque no 1.0, quem fez o Gastronomia 1.0 assistiu a 5 aulas ao vivo, né? Teve as 5 aulas ao vivo e as aulas ficaram na plataforma. O que nós vamos fazer? Nós vamos regravar essas 5 aulas nessa cozinha nova nossa. Além disso, nós vamos gravar todas as receitas em separado também. Então você vai ter aquelas 2 horas de aula, né, com a parte teórica, com a parte prática, as receitas sendo feitas, mas também vai ter acesso aí na plataforma aos vídeos separados. Aí eu quero assistir só a receita do tiramisu. Então você vai clicar lá e vai assistir só a receita do tiramisu sem ter necessidade de assistir a aula inteirinha de 2 horas, tá bom? E no próximo agora a gente vai fazer as aulas ao vivo do mesmo jeito, mas também vamos gravar as receitas em separado, para que aí você tenha essa facilidade. Eu quero ver a receita, por exemplo, sei lá, a gente está aqui, né, trabalhando nas receitas aqui para deixar tudo ajustadinho, tudo testadinho para vocês, né, porque são receitas que a gente já faz, mas tem que retestar, escrever de novo, né, para ver a veracidade daquilo que a gente disse que funciona. Então tem que fazer os testes, né? Então a NET está testando aqui. Então vamos lá, por exemplo, strudel. Então estamos testando a receita do strudel aqui, que é aquela massa folhada com maçã, um negócio fantástico lá. E aí, então, estamos testando a receita. Aí você vai poder assistir só a receita do strudel ou a aula inteira onde foi ensinado o strudel e mais as outras receitas de sobremesa. Então, assim, a gente está preparando tudo direitinho aqui para vocês. E uma das receitas que a NET vai ensinar é a caponata. Quando ela vai fazer caponata, uma coisa que eu sempre falo para ela é assim, coloca muito alho. E a gente coloca aí a cabeça de alho inteira, os dentes de alho, porque ele vai assar. Então eu gosto, além do alho cru, eu gosto muito do alho assado, né? Gosto de verdade, né, do alho. A Andréia Moraes diz assim, já sou magrinha, fica fazendo inveja pro pessoal. Faço reforma de saúde para ter vida em abundância e ter comunhão com Deus. E é isso mesmo, né? Eu também sou magrinho, mas gostaria de não ser, né? Não queria ser gordinho, queria ser, né, forte, mas vamos ver o que vai acontecer no futuro. Comprei a máquina, estou usando ali, apesar que faz alguns dias que eu não consigo fazer o exercício. E ela dá certo. Quando a gente muda o nosso estilo de vida, a gente, além de obter saúde, a gente ainda obter uma mente mais clara. Eu gosto muito de um texto da Bíblia, que é Romanos capítulo 12, verso 1, que diz assim, rogo-vos, pois, né, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao vosso Deus, né? E esse é o vosso culto racional. Ou seja, o relacionamento com Deus tem a ver com a racionalidade. E racionalidade tem a ver com o quê? Com estilo de vida. Né? Mente preparada para realmente ter capacidade de discernir entre o certo e o errado, bem e o mal, e assim por diante. A Fátima diz assim, magrinha, quero ser. Né? Falei que estava fazendo inveja para o povo? Não. Vamos ver aqui, o que mais que nós temos. Doutor, por que da dor? Esse aqui eu já expliquei, da junta dos dedos ali, né? Então pode ser esses motivos aí, ácido úrico, e tem que investigar se não tem uma artrose. A Rita diz assim, que alegria poder aprender mais uma vez, é um presente de aniversário hoje. Opa, Rita fazendo aniversário, parabéns, Rita, que Deus abençoe, que conserve a tua saúde, que lhe dê muitos anos de vida, mais anos de vida, né? Gozando realmente de plena saúde, né? A Emília diz aqui, que o pai dela sofre isso, então quando come. Então realmente, Emília, tem uma característica grande aí de refluxo, né? E aí é preciso observar, então, fazer uma endoscopia, verificar se está tendo refluxo, como que está a válvula, né, de entrada do estômago, se ela tem competência suficiente com 89 anos ainda para fechar de forma hermética a entrada do estômago para evitar, né, ele precisa aí cuidar com algumas questões importantes, por exemplo, nunca se deitar logo após a refeição, fazer uma caminhadinha, né, de 5 minutos que seja após a refeição, porque ajuda a
a circular melhor o sangue. E aí quando ele for deitar ali num ângulo de 45 graus, comprar um anti-refluxo para ele, que muitas vezes os idosos, né, após a refeição, eles gostam de deitar um pouquinho, porque o ciclo da melatonina deles modifica. E isso é normal. O avanço da idade gera algumas alterações fisiológicas. E aí, nesse caso, se ele for deitar, caminha 5 minutos, dá tempo de fechar um pouquinho a válvula, melhora a circulação do sangue, que vai ajudar a melhorar a digestão e talvez melhore esse aspecto também, né? É importante ele observar também a questão da necessidade da prática do exercício físico, porque traz, né, uma melhora do tônus da musculatura, tanto do músculo esquelético estriado, né, aí nesse caso, quanto também, né, da musculatura lisa. Então, isso daí vai ajudar bastante ele, né? Uns querem ser mais cheinhos, outros mais magrinhos, a Simone diz. Simone, por isso que eu falo assim, ó, que de cada 10 mulheres que a gente pergunta sobre a satisfação delas com o peso, 11 vão dizer que estão insatisfeitas, né? É assim que funciona. De cada 10, 11 estão insatisfeitas, né? A Marta Vaz, né, mandou mensagem já faz um tempo, mas dizendo assim, bom dia, acordando agora, risos. Então, isso é bom. A B. Helena sugerindo para eu escrever um livro sobre vitamina D, B12, ciclo da melatonina e composição do cardápio. Eu tenho um livro escrito, né? Como assim? Como eu sou cristão, eu escrevi um livro voltado muito para a questão da saúde e fé, né? Então, esse é o nome do livro, Saúde e Fé, né? Uma relação de vida, onde eu falo sobre a questão da espiritualidade, falo da questão da saúde, como que os dois caminham juntos para nos trazer uma vida plena. Então, esse está escrito, ó, quem tiver interesse de fazer a aquisição desse livro, aí no link do Insta, lá tem aquele link da biografia. Quando você aperta, abre um link ali que tem várias opções, né? Tem a opção de entrar nos nossos grupos VIPs, ali a opção de adquirir os cursos que a gente já produziu online, mas também tem a opção de você acessar o site da editora Paroli e fazer então a aquisição desse livro. Agora, lá eu falo sobre vitamina D nesse livro, falo um pouco, tem um capítulo que eu falo sobre luz solar e aí eu falo sobre vitamina D. Agora, sobre ciclo da melatonina eu acho que eu não falo, mas eu falo sobre sono nesse livro também, né? Falo sobre sono. E composição de cardápio eu falo algumas coisas só nesse livro, mas não abordo profundamente. Coloco ali só um modelo de cardápio, né? Alguma coisa assim. A Glorinha diz que o dela está travando lá, talvez tenha que sair e entrar de novo, né? A Simone diz que está seco aqui, é isso aí. E a Fátima diz assim, chuva, chega, vou fazer a dança da chuva aqui para ver se chega. Diz que aqui sempre chove no final de setembro, né? Então assim, eu estou mais interessado em chegar ao final de setembro do que o começo de outubro, para chover o quanto antes, né? A Célia diz que precisa do telefone da minha esposa, né, para falar com ela. É a Célia de São Bernardo do Campo. Ô, Célia. Vou colocar aqui, ó, o telefone da minha esposa. Tem muita gente que pergunta o telefone da esposa também, coitada, ela fica quase doida com o tanto de mensagem que chega. Mas mandar para mim não adianta, porque mandar para mim é muita mensagem que chega. Infelizmente eu gostaria de responder todas as mensagens que chegam, mas é humanamente impossível. 99327-8993. Então, ó, sério, estou colocando aí o telefone da NET agora, né? Tem muita gente que pergunta o telefone da minha esposa para poder marcar consulta também, né? Mas aí tá aí o telefone então, ó, tá pronto. Tá aí o telefone da minha esposa. Você e a NET deveriam escrever um livro com suas orientações e as receitas da NET, né? Pois é. Tem bastante coisa para fazer, né? Dura arranjar tempo para fazer tudo isso, né? Mas a gente tem realmente interesse em fazer bastante coisas. E aí a gente vai trabalhando. A gente cria muita receita em casa aqui, inventa muita coisa, modifica muitas outras receitas, né? Porque tem muita receita. Por exemplo, a gente está trabalhando agora, a gente vai ensinar no Gastronomia Vital 2.0 um risoto feito com requeijão de amêndoas, né? E a gente já tinha uma receita que a gente fazia e estamos testando outras receitas também, né? Só que aí quando a gente começa a procurar outras receitas, a gente começa a ficar assustado como que as pessoas elas priorizam a parte do sabor, a aparência, ou seja, as características que a gente chama de características organolépticas, odor, né? Cor, sabor, textura,
mas não se preocupam com a saúde. Então, assim, não é porque é uma receita vegetal que ela é saudável. Não, de maneira nenhuma. Então, a gente tem ficado muito preocupado com as receitas que estão circulando por aí. Elas priorizam muito a questão do sabor, né? A questão da aparência, mas se preocupam muito pouco com a questão da saúde. Por exemplo, a gente viu uma receita de um requeijão de amêndoas e eu estava conversando com a Nete justamente sobre isso ontem e ela me dizendo a quantidade de óleo que eles colocam para poder fazer a receita. Então, quando eles vão fazer ali uma manteiga vegetal, eles usam um leite vegetal, mas aí eles vão derramando óleo e vão batendo com aquele leite vegetal até ganhar cremosidade. Você está adicionando calorias a rodo. Cada colher de sopa de óleo tem em média 90 calorias, porque são 10 ml de óleo. Então, assim, é assustador você perceber, é uma receita natural. Sim, é natural, não é artificial, é natural, mas não é saudável. É vegetal, mas não é saudável? Não, não é saudável. Como é que pode ser saudável uma receita que eu estou acrescentando uma pancada de óleo, incluindo ali um óleo que é inflamatório, porque é rico em ômega 6, né, e é concentrado? Então, não pode ser saudável uma receita dessa. Então, me preocupo porque as nossas receitas a gente testa, retesta, né, e vai trabalhando em cima para poder oferecer a melhor receita possível para vocês. Só que uma receita que sempre, isso daí é um fato e você pode ficar tranquilo com relação a isso quando a gente passar uma receita para vocês, é uma receita sempre buscando priorizar a qualidade nutricional da receita, né, a questão de oferecer saúde para quem fizer aquela receita. Esse sempre vai ser o nosso propósito. Mesmo que algumas receitas acabem entrando um pouquinho de açúcar, porque as pessoas falam, e tem outras opções, sim, mas é que tem muita gente que ainda não consegue, né, desenvolver receitas utilizando um adoçante, que tem adoçante para forno de fogão, que eu vejo como melhores opções, óbvio, do que o açúcar. Então a gente ensina pensando sempre assim, são os primeiros passos, são as pessoas que estão iniciando nesse processo de mudança, e aí conforme ela já vai tendo mais habilidade na cozinha, ela vai sabendo fazer as substituições e retirar uma outra coisinha. Mas uma coisa que você nunca vai ver na nossa receita é a gente tacando um monte de óleo dentro, porque eu falo tão mal do óleo com relação a ele ser concentrado em ômega 6, ser inflamatório. Então são coisas importantes que a gente tem que observar. 7h44, né, irmão? Uma pausadinha por causa disso. Então assim, a gente pretende sim continuar produzindo muitas receitas dentro do Gastronomia Vital. Talvez, quem sabe, um livro no futuro, não sei. Mas sempre priorizando esse aspecto das receitas, né? Sempre. Na pesquisa, a Emília está dizendo aqui, dê minhas sugestões para a cozinha. É isso aí. Emília, nós estamos lendo, nós tivemos ali já, eu acho que quase 200 respostas dos alunos da Gastronomia Vital, onde nós estamos analisando, né, aquelas respostas ali para poder realmente, né, fazer o curso cada vez melhor para vocês, suprindo a necessidade que vocês têm. O Ricardo diz assim, eu tenho uma dúvida aqui a respeito de se a água que tomamos entra ou não no processo digestivo com os alimentos. Uma coisa que a gente tem que lembrar, Ricardo, é o seguinte, quando nós fazemos uma refeição sólida, até 150 ml de líquido que se ingere na refeição não gera um processo de atraso no processo digestivo. Mais do que 150 ml ingerido junto com a refeição vai gerar um atraso, porque eu vou ter que fazer a digestão primeiro do líquido. É claro que água, ela não precisa sofrer digestão, mas tem um tempo de absorção. E esse tempo é de aproximadamente 30 minutos, porque está misturado ali com o sólido. Então nós vamos ter aí um tempo que vamos estar fazendo a absorção de água e parando a digestão. Nesse caso, aumentando o tempo de permanência do alimento no estômago, favorecendo processos de fermentação. Aí tem aquela digestão mais lenta que gera os gases, né? Por causa da fermentação, gera uma distensão abdominal, muitas vezes uma dor, favorecimento de um refluxo, né? Um atraso no esvaziamento gástrico. Então tudo isso são questões a ser consideradas. Então líquido na refeição, no máximo 150 ml. Passou disso, já vai gerar, né, atraso. No Gastronomia Vital só tem receitas? A Robélia está perguntando. Não. Por exemplo, no Gastronomia Vital 1.0, que é o programa que já realizamos,
nossas aulas eram de 2 horas. Um tempo da aula, entre uma receita e outra, eu dedicava para poder passar conceitos teóricos. Então, o que nós ensinamos, por exemplo, de teoria no Gastronomia Vital 1.0? Eu ensinei o que era carboidrato, o que era proteína, o que é gordura, né? Qual o papel da proteína, do carboidrato e da gordura, né, para a nossa saúde, quais são os alimentos que são fontes de carboidrato, proteína e gordura, né, como fazer a classificação desses alimentos e depois como organizar esses alimentos, fazendo as combinações entre eles para a gente poder montar o nosso de jejum, nosso almoço, nosso jantar. Aí, na última aula, eu lembro que nós trabalhamos ali com opções, né? Baseado naquilo que a gente aprendeu nos 4 dias anteriores. No 5º dia, nós trabalhamos então como utilizar ali aqueles pratos que nós aprendemos no Gastronomia Vital 1.0 para compor uma alimentação equilibrada. Então, a gente sempre vai trabalhando teoria e prática. Nunca vai ser só teoria, nunca vai ser só prática. Então, o Gastronomia vai sempre ter esses 2 conceitos. E no 2 agora, já estou preparando quais serão nossas aulas teóricas, né, a partir do dia 6 de outubro, para a gente poder compor, né, sempre a questão do crescimento em conhecimento. Uma coisa que eu vejo como muito necessário não é só saber fazer a receita, é saber para que essa receita serve, o que tem de importante nessa receita que vale a pena fazer com que ela esteja no meu cardápio. Não? Então eu mostro ali, por exemplo, olha, essa receita que ela é rica em fibra, então a fibra tem esse papel. Então é importante essa receita é uma receita legal para poder ser utilizada para quem quer emagrecer, para quem, né, quer controlar a glicose, e aí a gente vai explicando. Além do que, como o programa ele é realizado ao vivo, os alunos, né, eles são colocados dentro de um grupo no WhatsApp e ali nós mandamos então, né, para eles, damos para eles a possibilidade para eles fazerem as perguntas ali dentro e eu fico com o celular acompanhando. Então as dúvidas que vão chegando também com relação às receitas, nós vamos respondendo naquele momento e as perguntas também vão sendo respondidas. Então tem um conteúdo teórico que eu preparo e mais as respostas que eu vou dando ali ao vivo conforme vão chegando as perguntas durante as receitas que estão sendo feitas. Então é isso daí. Ô Cris, eu vi somente agora você pedindo para poder participar e agora falta somente 10 minutos para a gente poder encerrar o Today de hoje. Mas insiste, semana que vem pede de novo e aí a gente te chama para poder participar com o maior prazer, né? Com o maior prazer. E fiquei triste de só ver agora, mas em compensação também estou feliz de estar respondendo todas essas dúvidas de vocês, né? Mas uma pena, Cris, ter visto somente agora. Bom dia, como antes ou depois dos exercícios físicos, né? A Loira Lu pergunta. Então, Lu, veja só. Quando a gente pensa na atividade física, a gente tem alguns conceitos importantes a entender. Quais, né? O primeiro conceito que a gente tem que entender é o seguinte: qual é o tempo, qual é a intensidade e qual é o tipo de atividade física que eu vou fazer. Por exemplo, se você for fazer musculação, eu já diria que você deve comer antes, pelo menos alguma coisa para poder fazer uma correção da sua glicose. De repente você vai fazer uma atividade física pela manhã e vai em jejum, musculação não combina com jejum, não é legal. Eu vou fazer minha atividade física à tarde. À tarde que horas? Quanto tempo depois da refeição? Se você almoçou, por exemplo, 1h da tarde, até às 3 horas da tarde você pode começar uma atividade física sem necessidade de comer novamente. 2 horas depois do horário da refeição, você pode fazer uma atividade física e o seu nível de glicose provavelmente esteja normal. Dificilmente ele vai ter caído a níveis de hipoglicemia, a não ser que você tenha comido só porcaria, né, de índice glicêmico elevado, porque aí vai gerar um pico e vai cair rapidamente, gerando um processo que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Dá licença só um pouquinho. Água. Sem água não tem mais voz. Ó. Vê como é que muda? A voz já estava desgastada por causa da secura. Está tudo seco aqui. Tem que passar hidratante o tempo inteiro também, principalmente aqui na careca aqui, porque senão começa a ficar igual o solo do Nordeste, tudo rachadinho, tudo seco. A coisa está feia. E aí, veja só, até 2 horas depois da refeição, você pode começar uma atividade física sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, passou de 2 horas, já corremos o risco de começar uma atividade física com um nível de glicose baixo. Por que isso não é bom? É ruim?
eu posso utilizar tecido nobre como fonte de energia. Imagina só, você usa músculo para poder fazer a manutenção da musculação? É uma coisa meio sem lógica, né? Vou utilizar a proteína muscular porque eu gerei proteólise, quebrei o músculo e agora estou tendo que usar o meu músculo como fonte de energia para ganhar músculo? Então não tem lógica. Então sempre que a gente pensar em musculação, preciso comer antes. E aeróbico? Nem sempre, nem sempre. Então eu posso sim fazer atividades aeróbicas em jejum. Sim, posso, mas tenho que observar alguns detalhes também. Qual? Aí entra a questão agora, né, da intensidade e o tempo. Se eu for fazer uma atividade aeróbica onde o tempo seja prolongado, mas a intensidade seja baixa, por exemplo, 45 minutos, 1 hora de caminhada, só caminhada, ritmo lento, tranquilo, eu preciso comer. Posso fazer em jejum, sem problema nenhum. Nossa, hoje eu vou dar um jeito de ir em um barbeiro, eu preciso arrumar essa barba. Pelo amor de Deus, olha, está muito grande isso daqui. Meus pelos aqui da região do bigode estão virando, entrando, cutucando assim o nariz e aí gera coceira. Meu Deus, preciso dar um jeito urgente de ir no barbeiro, né? Vou ter que me arriscar, vou ter que ir, não aguento mais. Eu vou fazendo em casa, mas não dá, fazer a barba é muito difícil, você manter as linhas aqui é complicado. E olha que eu ainda acho que ainda não está tão horrível, né? Até que estou conseguindo fazer a manutenção mais ou menos. Mas vou ter que ir no barbeiro hoje, não tem mais jeito não. Terminando o Today aqui, eu vou ter que descobrir onde tem uma barbearia aberta, se é que eu costumo ir, se está aberta. Depois de uns 8 meses eu vou fazer a barba. Olha que coisa incrível, eu fazia 2 vezes por mês, agora depois de 8 meses eu vou ter que dar um jeito de ir. Não aguento mais, né? E também ter que cortar pelo de sobrancelha. Se meu cabelo crescesse igual cresce minha sobrancelha, eu era o cara mais cabeludo que existe na Terra, né? Porque eu nunca vi uma sobrancelha crescer tão rápido. Veja, agora se eu for fazer uma atividade aeróbica aonde eu tenha um tempo de duração até curto, mas numa intensidade muito alta, não, tem que comer, porque aí eu posso também queimar músculo, não é legal. Então, dependendo do tempo, da intensidade e do tipo de exercício, eu posso ou não fazer atividade física em jejum. Se for musculação, não. Se for aeróbico, sim, dependendo do tempo e da intensidade. Se a intensidade for alta, não. Se a intensidade for baixa, sim. Então, é isso aí que a gente precisa saber, tá? Me fala sobre ferritina e o que tomar, né? E por quanto tempo? Não, quanto tempo é difícil, Yara. Mas assim, ó, você vai ter que tomar sulfato ferroso nesse caso, né? Porque sua ferritina realmente está baixa, 18,8, uma ferritina muito baixa. O seu estoque está acabando. Isso é muito ruim, porque você pode fazer o exame e o seu ferro sérico vai estar normal. Então, pessoal, fica uma dica importante aqui, ó. Quando vocês forem fazer exame de ferro, nunca faça o exame do ferro sérico ou da ferritina. Faça os dois. Sempre faça os dois. Por quê? Porque ele te dá um panorama diferente de avaliação. O ferro sérico é o ferro que está na corrente sanguínea. E aí a gente faz o exame, de repente está normal. Fala, beleza, estou bem de ferro, né? Então, meu ferro está normal na corrente sanguínea. Sim. Mas e o seu estoque? Como está? Não fiz ferritina. Pois é. Onde que é a preocupação nossa aí? A preocupação é que muitas vezes nós estamos detonando o nosso estoque, que é a ferritina, para poder manter o ferro sérico normal. Vai chegar um momento que o estoque vai estar tão baixo que aí eu vou comprometer o ferro sérico. Só que aí nesse caso, às vezes, já tem uma anemia instalada, né? Então já tem problemas que foram construídos. Então é importante a gente ter esse grau de avaliação, né? Devemos ficar esperto, sempre fazer ferro sérico e ferritina. No teu caso, Yara, você vai ter que tomar sulfato ferroso, né? Claro que eu vejo que sempre a melhor opção para correção do ferro não é fazer o uso do ferro oral. O ferro oral gera muitas vezes problemas intestinais, gástricos também, desconfortos gástricos, mas principalmente constipação intestinal, que não é uma coisa legal, né? Porque se gera constipação, vai mexer com a parte do humor, vai mexer com a taxa absortiva, vai aumentar a absorção de calorias, favorece ganho de peso e outras coisas. E aí, nesse caso, então, a melhor opção, mas que não é muito utilizada, mas é a melhor opção, é a infusão de ferro, ou seja, direto na veia.
Aí você tem que encontrar uma clínica que faça infusão de ferro e você vai fazer. Na clínica que eu trabalhava, por exemplo, em Maringá, junto com o Dr. Sidney Senhorini Júnior, que para mim é uma referência hoje na área de endocrinologia, né, no Brasil, ele tinha essa preocupação de montar um centro de infusão na clínica. Então, lá na Beta Clínica, onde eu trabalhei durante muito tempo da minha vida, nós tínhamos um centro de infusão. E aquilo para mim foi uma das melhores sacadas do Sidney, né? Muito inteligente ele, porque ali ele tinha a possibilidade de fazer a correção de vitamina D via infusão, ferro via infusão, né? Fazer correção de outras vitaminas ou minerais que tivesse carência, tudo via infusão, ou seja, direto na corrente sanguínea. Quando a gente faz ou intramuscular ou via oral, você não tem 100% de garantia de que aquilo vai chegar na corrente sanguínea e vai suprir a sua necessidade. Então, se tiver a possibilidade de fazer infusão, sempre melhor, né? Então, o pessoal falando que vai ficar legal aqui. A gente vai regravar algum, vai dar um trabalhão pra gente, mas a gente vai fazer porque a gente quer oferecer o melhor produto para vocês, né? O melhor que a gente puder fazer, pode ter certeza que nós vamos fazer para oferecer no Gastronomia Vital para vocês. Seja no 1 que já foi, que vamos regravar, seja no 2 que virá, seja no 3 que vai ser em dezembro, onde nós vamos falar sobre ceias de Natal. Então, o de dezembro vai ser legal. Eu estou pensando ainda no de dezembro, a quinta aula, mas pelo menos 4 aulas a gente já tem meio que esquematizado. A gente quer fazer 4 aulas com 4 ceias, então cada aula uma ceia completa, né? Uma ceia completa. As saladas, os pratos principais, a sobremesa e assim por diante, vamos ver como é que vai ser, mas essa é a nossa intenção. A Zilândia diz assim: eu sou muito magra e penso em tomar um estimulante de apetite, como a buclina, mas tenho medo, pois a bula diz que pode causar depressão. O que o senhor acha? Bom, eu tomei buclina e não tive depressão por causa disso, né? O cloridrato de buclisina, ele é bem tranquilo, e de todos os oroxígenos que nós temos, que são os medicamentos para abrir o apetite, eu vejo como sendo o mais interessante, né? Então, assim, Zilândia, se você está magra, mas está magra porque não consegue comer mais e tem falta de apetite, pode ser uma opção. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: quero ganhar peso, então vou ter que comer mais, mas vou ter que malhar também, vou ter que fazer musculação, não tem jeito. Então tem que verificar também se o problema não é a musculação. Eu, por exemplo, se eu não fizer musculação, eu emagreço. Nessa pandemia eu emagreci 6 quilos, um negócio terrível para quem já é magro, né? Então começa a dar desespero, de lado você quase desaparece. Então isso é terrível. Mas aí eu comprei a estação ali de musculação, meu crossover, estou começando a fazer os exercícios, só que eu sei que eu não como quantidade suficiente de calorias para eu ganhar peso. Não dou conta. Mesmo que eu queira comer mais, não dou conta, né? E eu comia muito quando comia porcaria. Lanche, como faço? Nossa, pizza, se fosse para viver à base de pizza, eu comeria bastante pizza, né? Mas comida mesmo não desce muito. Não consigo comer muito arroz, feijão, uma salada de grão de bico. Eu não vou comer quantidades exorbitantes que supram a minha necessidade. E para mim, aí, nesse caso, não é falta de apetite, não. Eu não consigo comer mais do que isso. Aí o que eu vou ter que fazer? Buscar incluir os alimentos que são mais calóricos na minha alimentação, para que eu tenha um aporte calórico maior com menor volume, e fazer uso de suplementos se eu não conseguir fechar o cardápio. Então a gente tem que verificar, Zilândia, se o problema é falta de apetite ou se a gente não consegue comer a quantidade suficiente de calorias que a gente precisa para ganho de peso, associado obviamente à musculação, porque ninguém quer ganhar gordura, a gente quer ganhar músculo, né? Quem é magro. Então tem que observar esses detalhes aí, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. A Simone disse fui. Ontem a Simone disse assim: fui pedalar. Hoje ela foi, não sei para onde. Hoje ela não disse, mas ontem ela ia pedalar. A Receitas Ivone Saudável, isso. Diz assim: ó, que trabalho maravilhoso, doutor. Deus abençoe, né? Estamos sendo ricamente abençoados. Eu também sou ricamente abençoado com esse trabalho, Ivone, porque acordar cedo e ter esse momento aqui, seja para conversar com uma pessoa ou para conversar com todas, como estamos fazendo hoje, respondendo perguntas, é algo que eu digo que eu sou mais beneficiado do que vocês, porque eu me sinto útil. Eu me sinto a minha mente, digamos assim, né, eleva
a minha autoestima, né? Porque quando a gente sabe que está ajudando alguém, isso é enobrecedor, né? É uma atitude que enobrece a gente. E quando a gente ajuda, a gente é o maior beneficiado. Então, assim, Deus tem me abençoado, sim, tem me abençoado. E isso é bom para minha mente, né? Faz bem para mim também, né? As receitas só vão ficar disponíveis para quem compra o curso. Fátima, esse é um trabalho que a gente tem feito porque assim, ó, a gente está buscando suprir uma necessidade que as pessoas têm, mas tem sido uma forma de trabalho para nós também, porque a pandemia mudou totalmente o sistema de trabalho que a gente fazia. Nós dávamos curso de culinária presencial. Agora não podemos mais pela pandemia. Nós fazíamos viagem, uma média aí de 45 viagens no ano, 40 viagens no ano, né? E através dessas viagens era onde nós tínhamos também contato com pessoas, então vinham novos pacientes, né? Que a gente fazia os atendimentos online, né? Tinha os cursos de culinária que nós fazíamos, tinha a venda do livro, então isso tudo também gerava uma renda para nós, e tudo isso acabou, né, com a pandemia. E aí nós tivemos que nos reinventar como profissional também. Então a gente quer fazer o melhor trabalho possível, né? Mas também precisando, né, desse retorno para poder fazer a manutenção, né, das contas em dia, né, para a gente não se tornar inadimplente, né? Porque se eu for preso porque estou inadimplente, né, na cadeia não tenho acesso à internet para fazer esse trabalho. Então, assim, muitas receitas a gente coloca de forma gratuita na internet, mas algumas, né, são dentro desse curso Gastronomia Vital. Só que assim, nós criamos um sistema para que as pessoas realmente sejam beneficiadas, né? Onde a gente fez o quê? Quem comprou, né, por exemplo, o Gastronomia Vital 1.0, o 2.0 saiu pelo valor de R$50. O de dezembro também vai sair pelo valor de R$50, ou seja, as próximas edições no valor de R$50 para quem é aluno, né? Para quem não é aluno, ele tem que adquirir um deles e aí os próximos, né, ficam nesse valor de R$50. Então a gente tentou fazer algo que favoreça para que a pessoa, a cada 2 meses, quando nós fizemos o Gastronomia Vital, tenha essa possibilidade de adquirir pelo valor de R$50 um curso de 10 horas aula. Eu estava verificando, por exemplo, com o Gilmar outro dia, a questão de alguns cursos detox, né? Bom, tem gente que está cobrando em cursos detox, né, R$97 pelo PDF. Pelo PDF. Nós, quando fizemos o lançamento do Gastronomia Vital 1 e do Vital 2, nós fizemos no valor de R$97 um curso de 10 horas aulas. 10 horas aulas. Não um PDF, né, mas um curso de 10 horas aulas. Aí nós vimos ontem também outra pessoa que está oferecendo um curso de detox pelo valor de R$297, né? Então, assim, a gente percebe que a gente colocou um valor bem abaixo daquilo que o mercado, né, tem colocado e, além disso, um plano de fidelidade, digamos assim, para os alunos, para que cada gastronomia saia pelo valor de R$50. Então, a gente tem buscado criar facilidades para vocês também, mas, óbvio, isso ajuda também a nós fecharmos a conta e pagarmos, né, nossas contas ao final do mês, né? Então, esses daí, Fátima, vai ser dessa forma. Tem muita coisa que é gratuita, mas uma ou outra coisa, aí a gente precisa estipular um valor. A Marta pergunta se o alho tem muito agrotóxico. Não, Marta, alho não é um alimento tão concentrado. A Anne diz aqui, ó, já fiz a inscrição para o 2.0. Legal, Anne, muito bom. E as receitas vão ser legais, vocês vão gostar bastante. Vão gostar bastante. Então vou fazer assim, ó. Alguém perguntou para mostrar a foto aqui da máquina, né, que eu comprei para poder fazer musculação. Eu vou tirar uma foto dela e mando para vocês, tá bom? Aí eu vou postar a foto aí no Insta e vou colocar as fotos também lá dentro dos grupos, né, mostrando que aí o pessoal está perguntando, tá? A minha estação de exercício eu comprei com uma pessoa aqui de Goiânia e perguntei para ele se poderia fazer indicação para ele poder fazer a máquina e mandar para outros estados. Ele disse que faz e a máquina pode ser mandada para outros estados. Eu estou satisfeito com a máquina, né? Estou satisfeito com a máquina, eu gostei, fiz as minhas contas, né, e vi que valia muito a pena. Por exemplo, aqui em Brasília, se eu fosse fazer musculação, eu, minha esposa e minha mãe, nós não podemos ir os 3 ao mesmo tempo na academia,
Porque se fôssemos os três na academia ao mesmo tempo, não teríamos com quem deixar as filhas, né? Eu não posso deixar uma cuidando da outra, porque as duas são fogo na roupa, né? Eu ia voltar, só ia estar cinza aqui da tapera da casa queimada, né? Então, eu fiz as contas, por exemplo, para que eu pudesse fazer a musculação, minha mãe e também a minha esposa, nós teríamos que ir para a academia fazendo esse deslocamento 2 vezes, né? Indo 5 vezes na semana, a gente gastaria, além da academia, mais o combustível, uma média de R$700 a R$750 mensais, com academia e deslocamento. Porque onde eu moro em Brasília é uma região que não é comercial, uma região só de casas. Então a gente tem que fazer o deslocamento para ir até a academia. E aí fica 20 quilômetros de casa a academia. Então ida e volta, 40. Aí vou eu, ida e volta 40, depois vai minha mãe e a minha esposa, mais 40, 80 quilômetros por dia. Aí você pega 80 quilômetros por dia e multiplica por 22 dias úteis do mês, você vai descobrir aí que vai dar mais ou menos 1.600 quilômetros que a gente vai rodar para poder ir para a academia mensal. Aí você pega esses 1.600 quilômetros e divide por 10, aí vai dar 160 litros de combustível, que é o que rende o meu carro. E aí, quando eu pego e observo que está 5,45 e multiplico isso por 160, né, que é o número de litros que eu vou precisar, eu já vou encontrar um valor exorbitante de mais ou menos uns 600 a 700 reais de combustível por mês, só para ir para a academia. Somado a mais 300 reais de academia, fecha aí então quase 1.000, né? Aí eu pensei, falei, poxa, em 4, 5 meses, né, eu consigo pagar o valor da máquina e ela é minha, eu não preciso pagar mais. Então fiz as contas e aí verifiquei que realmente vale a pena. Pessoal, vamos encerrar, temos atividades ainda a desenvolver, eu tenho várias também, vocês também, mas eu vou colocar lá a foto então, tá? E é um grande prazer, né, ter esse momento aqui de conversar com todos vocês, da gente ter o nosso Today diariamente, mas façam contas, viu? Usar a matemática é muito importante para a gente descobrir se realmente hoje tem valido a pena ir para a academia ou não. Mesmo que você faça a aquisição de uma estação de musculação, você pagando, por exemplo, um profissional, né, de educação física para ir à sua casa, que seja uma vez por semana, para montar a tua série de treinamentos e lhe ensinar os movimentos, muitas vezes acaba sendo vantajoso, né? Donos de academia devem me odiar nesse momento, né? Mas é uma verdade. A gente tem que hoje também pensar que a academia ainda é um ambiente de alto grau de contaminação do vírus, então o que a gente pode fazer, né? Comprar uma e fazer em casa, tendo espaço, né? Quem não mora em apartamento, tendo espaço, como aqui tem espaço, montamos uma aqui, nenhuma das áreas que tem em casa aqui, e estamos fazendo nossa musculação em casa, tá bom? Pessoal, um ótimo dia para todos vocês, um final de semana muito abençoado, né? Espero que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso, né? E nos vemos na segunda-feira. Isso, segunda-feira nós temos Today de novo às 7 da manhã, Saúde em Pauta, né? Às 20 horas, 8 horas da noite. Se você ainda não faz parte dos nossos grupos VIPs, eu vou te dar uma sugestão, né? Entre, eu não posso contar, mas para quem está nos grupos VIPs vai ter uma novidade, mas só vai ser compartilhado lá dentro. Então, ó, conta para ninguém, só lá dentro do grupo VIP vai ter novidade. Se você ainda não faz parte, clica no link aí da descrição, né, da minha biografia no Insta, entra no grupo e eu acho que semana que vem a gente deve revelar algo muito interessante, mas só dentro dos grupos, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Ótimo dia para todos vocês.